A baleia azul é o maior animal do mundo e até mesmo de toda a história. Estes gigantes normalmente se estendem de 80 a 100 pés de comprimento e muito mais de 100 toneladas. Mas as pessoas também encontraram baleias maiores. Neste episódio, mostrarei a maior baleia do mundo na história e contarei outras grandes criaturas marinhas. De fato, vamos considerar a maior já registrada. Praticamente qualquer baleia azul é imensa. Todos esses animais são muito grandes, maciços, longos e assim por diante. Mas também há recordes entre eles. Basicamente, eram documentados quando a caça às baleias ainda ocorria. Então as baleias capturadas podem ser pesadas e medidas com segurança. Por outro lado, encontrar imagens dessas baleias recordes é praticamente impossível. A mais longa baleia registrada foi uma fêmea abatida pelos baleeiros em 1926, perto das ilhas Sul Shetland, na Antártica. Não há foto deste indivíduo, mas há outra foto do que esta mulher poderia ser. Seu comprimento é de 110,1 pés. Foi desde então que eles começaram a dizer que as baleias cresceram até 108 pés de comprimento. Esta baleia fêmea pesava cerca de 150 toneladas, mas esse não é o limite. As baleias são conhecidas por pesar mais de 180 toneladas, e em 1947, uma baleia azul de 190 toneladas foi capturada perto do sul da Geórgia. Mas mesmo esse não é o limite. Incrivelmente, a baleia azul mais massiva da história foi encontrada há pouco tempo. Além disso, foi até capturado pela câmera. Está aqui. Este gigante foi capturado por câmera em setembro de 2012, quando nadou nas águas costeiras da Austrália. Claro, a baleia não foi terminada, mas os cientistas que revisaram as imagens concluíram que ela pode ter pesado mais de 200 toneladas. Ela era cerca de dobro do tamanho de uma baleia azul comum e seu comprimento era pesado cerca de 98 pés. Esta baleia não foi apenas um recorde, mas também um presente raro para os australianos, porque no lugar onde a baleia foi vista, esses gigantes não são encontrados muitas vezes, em geral. A propósito, na verdade, a baleia azul não é o maior animal do mundo. Para ser mais preciso, a baleia azul não é uma espécie limitada. A espécie se divide em 3 subespécies. Ao norte, Antártica e Pigmeia. Estamos interessados nas espécies antárticas. É essa subespécie de baleia azul que é considerada a maior do mundo e da história. Entre esses gigantes, os recordistas são mais frequentemente encontrados, chegando a crescer até 98 pés ou mais e pesando mais de 150 toneladas. A propósito, essa também é a maior subespécie que compõe a maior parte da população de baleias azuis. Deixou muito a desejar a propósito. Apenas 10 a 25 mil dessas criaturas incríveis permanecem no mundo. A baleia azul antártica é um recorde, não apenas em termos de tamanho geral, mas também possui as maiores partes do corpo de qualquer animal, mas não todas. Por exemplo, sua garganta é pequena, com apenas 4 polegadas de diâmetro. A baleia azul não pode comer uma pessoa, mas pode consumir várias toneladas de krill diariamente, mostrando seu enorme apetite. A baleia azul também tem o maior coração e língua do mundo animal. As baleias azuis antárticas também são muito altas. Seus gritos atingem um volume de 190 decibéis. Um foguete lançou e voou para o espaço no mesmo volume. É uma pena que esses gigantes incríveis possam se extinguir em breve devido à atividade humana. Mas não vamos falar sobre coisas tristes. Vamos tirar nossa mente das baleias e olhar para outros gigantes do mundo. Oceanos. Continue assistindo para ver uma água com tentáculos de dezenas de metros de comprimento, um enorme estinga, um polvo gigante que você não quer encontrar debaixo da água e mais águas de mela de leão. Como você visualiza as águas? Pessoalmente, eu sempre penso em SpongeBob e Patrick perseguindo águas rosa com fundo de biquíni. Ou você pode pensar nas águas que Marlon e Dory usavam para encontrar Nemo. De qualquer forma, as duas águas não são muito grandes, mas existem alguns gigantes reais entre essas criaturas, como as águas de mela de leão, também conhecidas como águas gigantes. Parece irreal. Esta é a maior água do mundo. Os tentáculos de alguns indivíduos podem se esticar por várias dezenas de metros e as maiores águas medidas tinham tentáculos de até 120 pés de comprimento. Essa é a altura de um prédio de 12 andares. O intestino das águas é impressionante. Perto de um gigante, até os mergulhadores parecem pequenos. Não é muito perigoso nadar perto das águas vivas. Elas podem picar, mas não são mortais como algumas águas austrais.
O efeito máximo do contato com tentáculos é uma erupção cutânea ou alergia manta-raio. A seguir é o majestoso stingray. A manta é às vezes chamada de raio do diabo, mas eu não usaria esse termo para essa criatura incrível. Não é diabólico, embora sua aparência possa assustar qualquer um. Afinal, é o maior stingray do mundo, às vezes até 30 pés de largura e pesando 3 toneladas. Pode parecer que um stingral tal é capaz de devorar até um ser humano, mas para nós não representa perigo. Os raios de manta se alimentam de larvas de peixes e zooplâncton. Eles definitivamente não estão interessados nos humanos. Uma vez, marinheiros e pescadores suspiraram alívio depois de souber essa informação, mas muitos tinham medo de ir ao mar antes. Os antigos marinheiros acreditavam que as raias-mantas podiam abraçar o navio com suas barbatanas gigantescas e arrastá-lo para as profundezas. A propósito, esses animais são interessantes de outra maneira. Eles adoram voar, mas na verdade, este não é um voo controlado. Os raios de manta simplesmente pulam da água como baleias e planejam um pouco espalhando suas barbatanas. Parece incomum. Tubarão-baleia. Nem todos os gigantes são perigosos para os humanos, como você já viu. O tubarão-baleia é outro exemplo do fato de que o tamanho grande no mundo dos animais marinhos nem sempre significa agressão, raiva ou perigo. Este é o maior tubarão e peixe do mundo, que geralmente cresce até 39 pés de comprimento. Às vezes, essas criaturas crescem ainda maiores, até 60 ou até 66 pés. Pesando entre 20 a 30 toneladas, são enormes comparados aos tubarões-touros ou grandes tubarões brancos, mas são milhares de vezes mais seguros. Os tubarões-baleias nunca atacam humanos. Eles simplesmente nadam no oceano, comem plâncton e nunca se apressaram. A velocidade do tubarão-baleia raramente excede até 3 milhas por hora. Curiosamente, a propósito, o tubarão-baleia tem muito mais dentes do que seus parentes predadores. O número deles atinge até 15 mil, mas são tão pequenos que não causam nenhum dano a uma pessoa, mesmo que o tubarão-baleia os morda. A propósito, quanto aos humanos, os tubarões-baleias se comportam de maneira diferente com eles. Para alguns mergulhadores, os tubarões-baleias aparecem sozinhos. São célebres por sua curiosidade e não se importam em passar tempo com as pessoas. Para outros mergulhadores, os tubarões-baleias são indiferentes. Eles os ignoram e não respondem a eles de nenhuma forma. Muitos aproveitam isso e literalmente montam nas costas deste gigante ou se apercam à sua barbatana. Esta é uma experiência interessante, mas você não deve fazê-lo. Em alguns países isso é até proibido por lei. O fato é que esses gigantes inofensivos são muito vulneráveis e facilmente feridos. Portanto, um toque descuidado com um tubarão-baleia pode prejudicá-lo. Essas belezas vale a pena proteger. Eles são consideradas espécies ameaçadas de extinção, orca. Finalmente chegamos ao verdadeiro predador. A orca é provavelmente o maior e mais perigoso caçador marinho de nosso tempo. Essa criatura tem um comprimento de 33 pés e pesa cerca de 8 toneladas. Os orcas usam com sucesso seu tamanho, inteligência desenvolvida e habilidades táticas de caça. Não é sem pouca razão que eles são denominados de baleias assassinas, sendo absolutamente os mais implacáveis, frios e implacáveis predadores de suas presas. Literalmente, qualquer um pode se tornar uma presa de baleias assassinas porque esta grande criatura precisa comer muito para manter a forma. As focas sofrem de seus ataques com maior frequência. Os orcas sabem há muito como essas criaturas gostam de descansar no gelo no meio do mar. Isso não é uma barreira para eles. Eles se reuniram em um grupo e começaram a bater e bater no gelo e criar ondas tentando jogar suas presas na água. Eles geralmente têm sucesso. Os orcas também não têm medo de caçar tubarões perigosos. Às vezes, até uma orca pode caçar um pequeno grupo de tubarões predadores e voltar com a vitória e algumas presas. Além disso, os orcas não têm medo de atacar até baleias. Além das orcas, poucos animais no oceano podem lidar com um gigante tão gigante. Com tudo isso, é surpreendente que as orcas não representam perigo para humanos. Mais precisamente, eles são perigosos apenas no cativeiro, quando ficam loucos por falta de espaço e comida. Houve casos em que orcas atacaram os manipuladores de animais e acabaram mal. Na natureza, eles podem atacar barcos ou navios acidentalmente atingindo nadadores durante caças. Mas se um nadador ou mergulhador estiver apenas ao lado de uma orca, eles não têm nada com que se preocupar. As baleias assassinas costumam nadar com mergulhadores e gostam de passar tempo e brincar com eles. O orca não só brinca com as pessoas, mas também com o próximo animal neste episódio, o peixe-sol do oceano. Mas parece que nesta situação, a baleia assassina ridiculariza a presa para se livrar dela mais tarde. O peixe-sol do oceano é enorme e se torna claro quando um humano, ao invés de uma orca, está próximo. Essas criaturas são os peixes ósseos mais pesados do mundo. Sua massa pode ultrapassar 2 toneladas.
Há pouco tempo, em outubro passado, na costa dos Açores, eles pegaram o corpo do peixe solar do oceano, pesando 6.049 libras, e este foi o recorde absoluto para peixe-osso. Além disso, o peixe-sol do oceano é a espécie mais prolífica entre os vertebrados. As fêmeas podem produzir até 300 milhões de ovos por vez. Este é um número fantástico, difícil de acreditar, mas é real. No entanto, a mãe não cuida de sua filha de forma alguma, e quase todos esses ovos morrem. O peixe-sol do oceano é bastante frágil. Eles são frequentemente devorados por leões marinhos, orcas e tubarões. Por isso, não é surpreendente que a espécie seja considerada vulnerável. Polvo gigante do Pacífico. Alguns ainda acreditam que o Kraken é real e realmente vive em algum lugar no oceano. Se é isso que você também pensa, então você está certo. O Kraken é real, pelo menos nesta forma. Não. Falando sério, o polvo gigante do Pacífico pode realmente ser confundido com um bebê do lendário Kraken por causa de seu tamanho impressionante. Alguns desses polvos podem crescer até 30 pés de comprimento e pesar quase 440 libras. Essas criaturas vivem no Oceano Pacífico em grandes profundidades, onde eles caçam crustáceos e moluscos, e às vezes até caçam mergulhadores. Há relatos de polvos gigantes do Pacífico atacando mergulhadores ao enrolar seus tentáculos ao redor deles. Segundo alguns relatos, vários mergulhadores já caíram vítimas desses autênticos krakens. Você pode escolher acreditar nisso ou não. É tudo isso, caros. Qual gigante marinho mais impressionou você? Diga-me nos comentários. Obrigado por assistir e vê-lo mais tarde.